Olá pessoal, vamos hoje tentar encerrar o conteúdo das propriedades gerais dos elementos, e vamos dar continuidade aí à discussão que já vem tendo desde a última aula sobre potenciais elétricos, sobre potenciais de redução dos elementos. Então nós discutimos na última aula como que nós determinamos os potenciais elétricos das espécies químicas, sejam metais ou compostos, algumas espécies moleculares. E vamos agora discutir um pouco mais sobre isso. Então, quando a gente representa um par redox, como está representado aqui na figura, um íon de lítio e o lítio metálico, e diz que o potencial dele elétrico é de menos 3,05 volts, na verdade isso aqui é um resumo de uma semi-reação, que é essa semi-reação de baixo aqui, ou seja, a semi-reação entre o íon de lítio mais elétrico formando o lítio metálico. E dessa semi-reação então vai ter um potencial elétrico de menos 3,05. É claro que esse potencial elétrico, nós sabemos, fomos discutir na última aula, que ele é determinado, na verdade, a partir de uma diferença de potencial entre o eletrodo de lítio e o eletrodo padrão de hidrogênio. Então ali a gente está omitindo o hidrogênio dessa semi-reação da equação, como eu omito ele da equação, deixo apenas a parte do lítio, então ela é uma semi-reação, Ela não é uma reação, não é a equação de uma reação completa, ela é apenas uma semi-reação, aqui no caso, como é uma semi-reação que representa um processo de redução, que é a redução do lítio, toda espécie que acomoda um elétron dentro da sua estrutura, ele vai se tornar menos positivo ou mais negativo, então ele está sofrendo um processo de redução do seu estágio de oxidação. Então, esse processo de semi-reação também vai ser chamada de semi-reação de redução. Logo, esse lítio aqui, esse íon de lítio, ele está promovendo a oxidação de um outro composto. Por quê? Porque uma semi-reação não acontece sozinha. Para que aconteça uma semi-reação de redução como esta, é necessário que aconteça uma semi-reação de oxidação também. Em que eu vou ter uma espécie sofrendo um processo de oxidação, ou seja, liberando elétrons para o meio, e ao liberar elétrons para o meio ele se torna menos negativo ou mais positivo, e aí então eu preciso sempre ter essas duas semi-reações acontecendo de forma simultânea, Então, como esse outro elemento, essa outra espécie química vai estar sofrendo uma oxidação para poder promover a redução do lítio, então o lítio também, nesse caso aqui, ele poderia ser classificado como um agente redutor, porque um agente oxidante, porque ele está promovendo a oxidação de um outro composto. Eu estou tendo essa confusão porque o lítio, na verdade, ele não tem uma tendência de sofrer redução, devido ao potencial elétrico é muito baixo. Vamos lembrar que, na verdade, ele tem uma tendência a sofrer oxidação, E por isso ele é classificado sempre como ele é um agente redutor, muito forte, Ele é um agente redutor forte, Mas enfim, vamos discutir mais para frente. Eu acho que foi melhor, do que eu ficar só aqui. E lá na frente, em outros exemplos, eu pego e a gente fala um pouco mais sobre essa questão de agente oxidante e agente redutor. No entanto, esse potencial elétrico, para ele ser aplicado, para ele ser utilizado, cabe alguns cuidados, Por quê? Porque esse potencial elétrico ele é medido a partir de uma diferença de potencial, como nós falamos, entre dois eletrodos. Ele não leva em consideração diretamente os elétrons que estão sendo envolvidos ali naquele processo, Então, dependendo, se eu quero, eu não posso trabalhar com ele então como se ele fosse um parâmetro termodinâmico, Ele não é necessariamente um parâmetro termodinâmico. O que é um parâmetro termodinâmico de uma forma geral? São parâmetros, por exemplo, que não dependem do caminho que eu estou utilizando, depende apenas do estado inicial e do estado final, do meu processo, como por exemplo entalpia, energia livre, entropia, Então, mesmo que eu adote caminhos diferentes para um determinado processo, se o estado inicial e o final é o mesmo, eu posso utilizar aquele fator, aquele valor ali daquele parâmetro. Além disso, se eu, durante um determinado processo químico, ao invés de eu estar utilizando 1 mol daquele composto, eu estou utilizando 2 mols daquele composto, basta eu multiplicar aquele parâmetro termodinâmico por 2, ou pelo esse fator multiplicador, que eu utilizei nas minhas equações químicas. Porque ele é um parâmetro que é calculado por mol daquele processo. Então, a entalpia, por exemplo, é kilojoules por mol de composto. O potencial elétrico não, ele não é por mol, Repare que ele é volts, Então ele não é determinado por mol de composto, Então se eu altero ali vamos dizer assim, a relação estequiométrica dentro dessa semi-reação ou daquela equação
dentro de uma equação global daquele composto, eu não posso simplesmente multiplicar esse potencial elétrico por 2, tá? Eu tenho que tomar algum cuidado porque ele, igual eu falei, ele não é um fator termodinâmico que possibilita fazer esse tipo de variações, né? Mas ele se relaciona com um fator termodinâmico que é a energia livre, né? Então a energia livre de um processo químico, de um processo eletroquímico, ele vai ser igual a menos, né, N, que é a valência daquele composto, ou seja, quantos elétrons estão sendo transferidos, né, ou absorvidos ali durante aquele processo, vezes a constante de Faraday, vezes o potencial elétrico, né? Se for dentro de uma condição padrão, potencial elétrico padrão. Se não for dentro de uma condição padrão, então é o potencial elétrico dentro daquela condição que eu estou realizando o processo, né? Ou seja, se eu quero determinar, por exemplo, o potencial elétrico, né, de uma reação química entre 2 mols de lítio metálico reagindo com 1 mol de íons de cobre, formando 2 mols de íons de lítio, tá? Aqui ficou faltando o sinal positivo. Na verdade, todos os slides aqui para frente está faltando o sinal positivo aqui no produto sobre o lítio, tá? Então vamos se atentar para isso. Então, para formar 2 mols de íon de lítio mais 1 mol de cobre metálico, para eu poder determinar esse potencial elétrico, eu não posso simplesmente somar o potencial elétrico dessas semi-reações para obter dessa reação global. Por quê? Porque ele não leva em consideração o número de elétrons que está variando aqui durante o processo, né? Quando eu pego 2 mols de lítio, eu não estou pegando apenas então, o lítio acomodando 1 elétron, ele está acomodando 2, são 2 elétrons agora que está ali naquele processo. Então, eu não posso simplesmente aplicar aquele potencial elétrico ali nessa situação, tá? Então, por exemplo, aqui eu posso fazer a diferença de potencial, né? Se eu tiver o eletrodo de lítio, o eletrodo de cobre, que é determinar a diferença de potencial deles, aí beleza, eu posso só fazer a diferença de potenciais, né? Entre eles, como foi visto na aula anterior. Mas para eu poder determinar o potencial elétrico dessa nova reação, dessa equação de oxidação que a gente está trabalhando agora, eu preciso de tomar esse cuidado. Eu não posso nem somar então os potenciais elétricos, tá? Mas eu posso determinar a energia livre associada a cada uma dessas semi-reações. Então nós temos aqui que até porque vamos lembrar que não é bem semi-reações, né? Até aqui, né, tá no estado, aqui ainda não está no completo, mas vamos lembrar que aqui quando a gente fala, né, que o lítio, né, sofrendo redução, por exemplo, ele tendo potencial elétrico 3,05, na verdade aqui eu tenho uma equação química, né, entre o lítio e o hidrogênio, né, que vão ter esse potencial elétrico, tá? Na equação de baixo também. Então, quando a gente faz a soma aí dessas equações, né, eu estou somando, na verdade, 2 equações químicas, né, mas ali, no caso, o hidrogênio está sendo omitido. Mas, enfim, então eu não posso somar os potenciais elétricos naquele caso, mas eu posso, a partir deles, determinar a energia livre de cada um daqueles processos, né? Inclusive, repare que quando eu determino a energia livre, tá? A energia livre ela me dá uma ideia sobre a espontaneidade do processo. Se a energia livre for negativa, o processo é espontâneo, e se a energia livre for positiva, ele não é espontâneo, então não tende a acontecer. Claro, o potencial elétrico, por exemplo, depende, como a energia livre se relaciona com o potencial elétrico, e o potencial elétrico se relaciona com a temperatura e com a concentração dos meus componentes naquele processo. Se eu alterar as concentrações, né, dos meus componentes ou a temperatura, eu altero meu potencial elétrico e aí eu posso tornar aquele processo meu espontâneo, né? Se ele não é espontâneo, eu posso tornar espontâneo, ou se ele é espontâneo, eu posso deixar de ser espontâneo, né, alterando um desses parâmetros, tá? Mas enfim, essa energia livre também me dá essa ideia, se dentro daquelas condições que eu estou utilizando, se aquele processo ali vai ser espontâneo ou não. Repare que aqui então, nessa minha reação hipotética, eu estou realizando aqui um processo de oxidação do lítio, né, em que o lítio passa de metálico para íon de lítio, e um processo de redução do cobre, tá? E aí, como eu estou fazendo a oxidação do lítio, eu preciso considerar aqui no cálculo da energia livre do lítio o seu potencial de oxidação e não de redução. Porque o processo ali, naquele processo, ele está sofrendo uma oxidação, ele não está sofrendo uma redução. Então eu quero analisar a variação da energia livre dele sofrendo oxidação, beleza? E podemos verificar que nos dois aqui a energia livre vai dar negativo, né? Porque um é positivo, a constante de Faraday é positivo, e o potencial de oxidação do lítio é positivo, o potencial de redução do cobre também é positivo, então quando eu multiplico esse sinal negativo aqui por todos esses valores, vai me dar um valor negativo. Então eu vejo que esses processos, né, que eu estou analisando, eles vão ser isoladamente, já são espontâneos por si só, né? Ou seja, o lítio realmente ele vai ter uma tendência de sofrer oxidação e o cobre realmente vai ter uma tendência de sofrer redução. E agora se eu posso somar o resultado dessas energias livres, porque agora eu tenho um parâmetro termodinâmico, tá?
Então eu somo aqui, né? Então menos 3,05 Faraday, né? Vezes F, né? Menos 0,70, né? Porque é 2 vezes 0,35, né? Então dá menos 0,70 Faraday, que vai dar um total de menos 375 Faraday. Repare então que a energia livre é negativa, logo esse processo, essa reação hipotética ali, ela é espontânea. A espontaneidade não me fala nada sobre velocidade, tá? Essa reação ela pode ser espontânea, mas pode ter uma velocidade extremamente, infinitamente lenta, né? E demorar muito para acontecer. Mas ela pode ser rápida. Então, ela me fala sobre espontaneidade, ela não me fala sobre cinética, né? Quanto mais negativo, mais rápido vai ser? Não, nada a ver. Mais espontânea, mas não mais rápida, tá? E como a energia livre então se relaciona também com o potencial elétrico, a partir dessa energia livre que nós determinamos, eu consigo determinar o potencial elétrico dessa nova equação, né? Aplicando novamente lá na equação química, né? Na equação matemática da energia livre. E aí eu consigo determinar então o potencial elétrico dessa equação hipotética, tá? Então reforçando que não é o potencial elétrico, a diferença de potencial elétrico entre o eletrodo de lítio e o eletrodo de cobre, é o potencial elétrico dessa nova equação química que a gente fez, tá? Dessa equação química chamada de equação redox, né? Tá. E aí aqui eu queria só chamar a atenção então repare que aqui, então por exemplo, o lítio então, né, dentro dessa minha equação, ele vai estar sofrendo processo de oxidação, tá? Logo ele é chamado de agente redutor. O cobre sofre um processo de redução, logo ele é chamado de agente oxidante, tá? O lítio, inclusive, é um agente redutor fortíssimo, né? Na tabela, inclusive nas tabelas que a gente usa, normalmente não tem ninguém com potencial elétrico menor que o dele, né? Potencial de redução menor que o dele. Então ele é um agente redutor fortíssimo, tá? Por isso ele vai ter sempre uma tendência, né, de reduzir demais compostos, tá? Todos os compostos, na verdade, vai tender a reduzir aqueles compostos, né? Ou seja, fazer com que eles vai realmente ter uma tendência sempre de ceder elétrons para aqueles compostos, tá? Até porque isso se relaciona com outro termo que é a eletropositividade, né? O lítio ele é altamente eletropositivo, tá? Então ele vai sempre tentar ficar com a carga positiva, ok? Uma aplicação também que nós vamos ter para poder dos potenciais elétricos é tentar analisar qual a espécie, qual espécie, tá? Porque lembrando que os compostos, né, os metais e compostos moleculares, né, espécies moleculares, podem assumir vários estágios, mais de um estágio de oxidação. E aí, eu preciso às vezes analisar qual desses estágios de oxidação vai ser mais estável dentro de uma certa condição de temperatura, em um determinado solvente, tá? E aí, nisso o potencial elétrico vai me ajudar bastante, né? Para saber então se aquela espécie vai ter uma tendência de sofrer uma redução ou uma oxidação naquele meio, tá? Naquele solvente. E aí isso eu vou conseguir encontrar ele ali, tá? Inclusive saber sobre a estabilidade então dele naquela condição. Pegando aqui como exemplo, né, repare que eu tenho aqui várias semi-reações, né, para o ferro. Então tem o ferro aqui de 2+, sofrendo redução para ferro 3+, sofrendo redução para ferro 3+, sofrendo redução para ferro 2+, e o FeO4 2-, né, sofrendo também redução para ferro 3+, tá? Aqui eu tenho um ferro que vai estar no estágio de oxidação +5, virando ferro no estágio de oxidação +3. E para cada um deles, lógico, eu tenho um potencial elétrico diferente, porque eu estou trabalhando com espécies químicas diferentes, com um número de elétrons diferentes, né, que está no processo, tá? Então potenciais elétricos também diferentes. E aí nós podemos organizar essas equações a partir de um diagrama, tá? Nesse diagrama aqui. Esse diagrama a gente apresenta aqui o estágio de oxidação na primeira fileira, tá? Então aqui sempre do maior estágio de oxidação para o menor estágio de oxidação. Nesse caso o ferro vai de +5 para 0, né? Numa coluna aqui, numa linha aqui intermediária, eu represento os potenciais elétricos em volts. Eu esqueci de colocar em volts, né? Mas é em volts para cada um desses processos aqui, em cada uma dessas transformações, né? E por fim as minhas espécies, né? Então, ou seja, o íon aqui do ferro, né? O ferro no seu estágio de oxidação +5, para passar para ferro 3+, ele tem um potencial elétrico de 2,20 volts. Ferro 3+, ele pode tanto virar ferro 2+, que tem um potencial elétrico de 0,77, quanto ele pode virar ferro 0, né? Ferro metálico, e aí eu tenho um potencial elétrico de 0,057, tá? Ou seja, bem baixo, né? Não vai ter muito pouca tendência disso aqui acontecer, né? E o ferro 2+, para poder virar ferro 0, né? Um potencial elétrico de menos 0,47. Repare que esses que são negativos, aqui ficou faltando negativo de 0,057, tá? Esse 0,57, se vocês olharem aqui nas reações, ele é negativo, tá? Aqui na hora de fazer a escrita aqui do diagrama eu esqueci de colocar.
Então, lógico que esses processos que são negativos, né, eles não vão ter tendência de acontecer, né? Basta a gente relacionar isso aqui com energia livre. Vamos lembrar que energia livre é menos todos aqueles parâmetros. Então, ao multiplicar, por exemplo, 2,20 por sinal negativo, a energia livre então vai ser negativa, né, do primeiro processo, e para o segundo, de 0,77. Então, esse processo tende a ser espontâneos, tendem a ser espontâneos. Já os outros não, que são negativos não, né? Quando menos com menos vai dar positivo, então a energia livre vai ser positiva, logo o processo não tende a ser espontâneo, né? Outra questão que tem que ser dita aqui, o equilíbrio, vamos pensar assim, se eu tenho um extremo de um agente redutor, né, muito forte e agentes redutores muito fracos, né? Então eu tenho extremos entre isso, e aí eles vão diminuindo, né, essa tendência, né? Ou seja, o agente redutor vai perdendo essa força, e a agente oxidante também vai perdendo essa força, eu vou chegar a um ponto ali que eu vou ter um equilíbrio, uma espécie que às vezes então que a tendência dele de ser encontrado tanto na forma oxidada quanto na forma reduzida seja praticamente a mesma. Esse equilíbrio não é quando o potencial é zero, né? Lembrando que o hidrogênio foi colocado como zero de forma arbitrária, né? Então, na verdade, esse equilíbrio, tá, entre estado oxidado e o estado reduzido de uma determinada espécie vai ser em torno, tá, em média, ali com a média de 0,8 volts, né? Então, quando eu tenho um potencial elétrico em torno de 0,8 volts, há um equilíbrio entre o estado reduzido e o estado oxidado daquela espécie. O que isso significa? Que aqui no caso, entre o ferro 3+, e o ferro 2+, eu vou ter um estado de equilíbrio entre eles, tá? Então eu posso ter a coexistência ali desses dois íons naquele meio. E aí esse equilíbrio vai ser agora influenciado dependendo do meu meio, né? Dependendo do que eu estou fazendo ali, tá? Dependendo do meu pH, dependendo da minha temperatura. Mas a princípio eu tenho. Por que disso? Porque alterando a temperatura, alterando o pH, eu altero o potencial elétrico. E aí eu posso tornar, né, vamos dizer assim, que uma dessas espécies se prevaleça ali naquela condição, tá? E a tendência, tá, que a tendência, assim, é bonitinho quando acontece isso aqui, tá? Ou seja, que o potencial elétrico da espécie à direita seja menor da espécie à esquerda. Então repare que o primeiro processo eu tenho um potencial elétrico de 2,20 e ele reduz, né, para 0,77 e depois para menos 0,47. Até mesmo se eu pegar o outro caminho também, né, menos 0,57 é menor do que 2,20. Então há uma tendência sempre de reduzir os potenciais elétricos, tá? No entanto, quando isso não acontece, tá? Quando eu tenho o potencial elétrico da espécie à direita mais positivo do que da espécie à esquerda, ocorre um fenômeno chamado de desproporcionamento. O que é esse desproporcionamento? O desproporcionamento simplesmente é o fato daquela espécie intermediária, no caso, naquela condição, né, nessa condição de temperatura, naquele solvente, ele poder, né, realizar um processo que a gente chama de autooxidação e autorredução. Ou seja, ele não vai ter tendência de existir, vamos dizer assim, né? Ou ele vai estar na sua forma oxidada ou na forma reduzida. Por que isso acontece? Repare então que o cobre, né, no caso que é o cobre mais, ele tem uma baixa tendência de ser formado pelo cobre 2+, então se ele tem uma baixa tendência de ser formado, logo, se eu gero um meio com íons de cobre com valência 1+, ele vai ter uma tendência de voltar a ser cobre 2+, né? Porque o potencial elétrico dele está baixo, né? Ou seja, ele não tem uma tendência de ficar nessa forma reduzida, né, quando comparado ao cobre 2+. Mas ao mesmo tempo, o potencial elétrico para que ele vire cobre zero é alto, né? Inclusive maior do que o anterior. Então ele também vai ter uma alta tendência de virar cobre, né? Cobre metálico, tá? Então sempre que isso acontece, tá vendo? Ele pode tanto virar cobre 2+, quanto virar cobre zero, e vai ter uma tendência de virar os dois, tá? Sempre que isso acontece, eu tenho o que nós chamamos de desproporcionamento, né? O asterisco sobre o potencial elétrico lá, né, de 0,15 é justamente isso, para mostrar que ali ocorre esse efeito de desdobramento, ou seja, o meu elemento intermediário, né, ou seja, aquele elemento que está entre o cobre 2+ e o cobre zero, ele vai ter uma tendência de sofrer tanto o processo de autorredução quanto o processo de autooxidação, tá? Ali no caso, autooxidação e autorredução, tá? Para poder então virar as espécies mais estáveis, né, que vão ser então nesse caso aqui o cobre 2+, né, a espécie à sua esquerda e a espécie à sua direita. Isso pode ser verificado, inclusive, quando a gente determina a energia livre desse processo. Repare, então, que quando eu analiso a energia livre do íon de cobre
virando íon de cobre 2+, né, e liberando um elétron, o potencial então de oxidação vai ser menos 0,15, tá? Vamos lembrar que aqui durante esse processo agora é oxidação, então é o inverso lá do diagrama, né, que era o potencial de redução, tá? Então é menos 0,15, de forma que a energia livre vai dar mais 0,15 Faraday, né? E o cobre positivo, né, o cobre 1+, ao acomodar um elétron, vai virar cobre metálico. E isso vai gerar tem um potencial de redução de 0,50, né, mantém, e energia livre de menos 0,50. Pedro, mas aqui você está mostrando que a energia livre está positiva, então não é espontâneo. De fato, não é espontâneo se ele estiver sozinho. Se esse processo está acontecendo simultaneamente, né, se eu tenho ali o íon de cobre 1+ na solução, e aí tendo então a possibilidade dele virar tanto cobre 2+ quanto cobre metálico, eu vou poder ter, né, está acontecendo ali os dois processos simultaneamente. Quando eu somo então essas duas semi-reações, repare que eu vou ter então 2 mols de íons de cobre, formando 1 mol de cobre 2+ e 1 mol de cobre metálico. E ao somar a energia livre, eu tenho uma energia livre negativa, tá? Ou seja, processo espontâneo, né? Então isso mostra que realmente o íon de cobre é estável frente ao desproporcionamento, né? Ele realmente vai ter essa tendência de formar tanto a espécie dele mais oxidada quanto a espécie mais reduzida, beleza? Lembrando que isso, então, só para reforçar, que isso sempre vai acontecer quando, olhando esse diagrama, o potencial elétrico à direita da espécie for maior do que o potencial elétrico à esquerda, né, anterior. Ou seja, o potencial elétrico posterior, né, o próximo potencial elétrico dele, é maior do que o anterior. Lembrando que a tendência é de sempre ir reduzindo, né? Ou seja, sempre a tendência é do anterior ser sempre maior do que o posterior, tá? Ou seja, a esquerda tem potenciais elétricos maiores e ele ir diminuindo, né, conforme vai para estágios de oxidações menores. E quando acontece o contrário, né, em algum momento do diagrama isso inverte, tá? Eu tenho uma situação que é inversa disso, eu tenho então um desproporcionamento daquela espécie. Beleza? Pessoal, aí a gente encerra por aqui, tá? A questão de propriedades gerais dos elementos, e nos vemos então no nosso atendimento síncrono. Beleza? Até a próxima.